Mas nós queremos que vocês saiam daqui dizendo como a presença do Senhor desceu sobre nós. Então feche os seus olhos, conecte-se, continue conectando seu coração ao Senhor em nome de Jesus. Que a sua adoração possa chegar ao Senhor. Que a verdadeira razão de nós estarmos aqui seja a adoração ao Senhor. Render adoração ao único que é digno de louvor e adoração. Render glória e honra ao único que é digno de receber glória e honra. Feche os seus olhos, Senhor. Nós não estamos aqui, Pai, apenas para receber algo, mas nós estamos aqui para te entregar, Senhor, uma adoração verdadeira e sincera, porque nós queremos, ó Deus, que a nossa adoração chegue como um cheiro suave no seu trono. Nós não queremos apenas cumprir, ó Deus, algo que já acostumamos na semana, mas nós queremos te entregar uma adoração verdadeira. Nós não estamos aqui porque nós somos obrigados a estar aqui. Nós estamos aqui porque o Senhor merece honra e adoração. E nós rendemos essa adoração ao Senhor essa noite. Aleluia, Jesus. Comece a falar com o seu Deus. Comece a falar em nome de Jesus. Não tenha vergonha, não importa o que o irmão do lado está pensando. Comece a falar com o Senhor agora. Abra sua boca, irmão, irmã, em nome de Jesus. Que este ambiente seja transformado em um ambiente de glória, um ambiente da presença do Senhor Jesus, onde somente o Senhor apareça. Aleluia. Aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Cante, eu quero viver algo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. cante mais forte, Espírito. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, trazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo medo desaparecer, trazendo sobre
fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Nós queremos viver algo novo. O que nós recebemos ontem não serve para hoje, porque nós queremos algo novo do seu trono. Derrama sobre nós, Senhor, algo novo. Desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo. incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. então cante incendeia, 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 incendeia. Eu quero viver algo novo. Cante, igreja. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. O quê? Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu Quero quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Coloca a mão no seu coração agora. Coloca a mão. Muitas vezes a gente ministra isso, declara isso, muitas vezes para um ambiente. Muitas vezes a gente declara isso para que nós venhamos sentir na igreja e tudo mais. Mas nesse momento você vai declarar isso sobre a sua vida. Que Ele venha descer como fogo, que você venha viver algo novo. Declare isso com toda a sua força, com todo o seu coração. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo.
como fogo, incendeia, incendeia. Então pode incendiar, incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Com as palmas agora, sabe? Incendeia, 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 incendeia. Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. Aleluia, Jesus, pra ti, Senhor. Santo, santo. Sim, sim. Aleluia. Sabe, irmãos, nós temos aprendido algo como ministério de louvor. Nós estamos aqui como um canal. Lá no céu, acredito eu, que não vai haver uma equipe de louvor, porque todos nós vamos estar reunidos cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Nós estaremos cantando como um coral ao Senhor. Então quando nós pedimos igreja, cante, nós estamos nos unindo ao coral do céu e cantando e rendendo adoração todos juntos ao Senhor. Então em nome de Jesus, solte essa sua voz. Não importa se você canta bem, se você não canta, o que importa é a sua adoração ao Senhor Jesus. Nós vivemos um momento tão gostoso hoje de manhã, onde a igreja toda se reuniu. Nós não precisamos usar microfones para adorar ao Senhor. Então em nome de Jesus, abra o seu coração e renda adoração a Ele junto conosco, amém? Aleluia! Eu me rasgo por inteiro, Faço tudo, mas novamente eu mergulho na minha ardente
morreu por você. Ele morreu por mim. Para você estar aqui hoje. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. A Ele a glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E porque dele, Para Ele, E dele por ele, para ele são todas as você está fazendo uma declaração para Jesus nesse momento. Desde quando você diz eu quero conhecer Jesus, qual é a verdade que você está cantando isso? Nós vamos voltar nessa parte, eu quero conhecer Jesus. E você vai cantar com toda a verdade que existe dentro de você. E você vai dizer, ei, o meu amado é o mais belo de todos. o mais belo Milhares e milhar, o meu amado é
Até que isso se torne uma verdade, continue. Canta lá, continue em nome de Jesus. Declare: o meu amado é o mais belo O meu amado é. O meu amado é. Cante o nome dele, cante o nome dele. Até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, até Transbordar, derrama tua glória, derrama. e enche-me, Deus, Enche-me, Deus. Até transbordar, derrama tua glória. Peça. Derrama tua Vocês que são maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará do seu Espírito àqueles que lhe pedirem. Peça, enche-me, Senhor. Peça para Ele, e Ele é capaz de te dar sem medida. Oh, aleluia! Peça. transbordar, derrama tua glória. Até transbordar, derrama
Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus derramou para os que o amam. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, nem ouvido ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Você pode ir além. Você pode ir além, você pode ir além. Deus está dizendo para você: você pode ir além, você pode ir além, você pode ir além da sua adoração, você pode ir além da sua experiência com Deus, você pode ir além da sua intimidade com Deus, você pode. A palavra do Senhor garante: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará do seu Espírito àqueles que o pedirem. Então peça, peça, receba, em nome de Jesus. Enche-me, 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 enche-me. Aleluia. E até todo andar, enche-me, até transbordar. Derrama tua glória, enche-me. Ah, Senhor, vem da tua presença neste lugar, Senhor. Derrama sua glória. Você recebe? É de coração que você está falando isso para Deus? Enche-me, Senhor. Você pode ir além, meu irmão. Você pode ir além, minha irmã. Podeis assentar. Nós estamos finalizando hoje, nesse momento, com esse culto, o nosso seminário de cura para a alma e libertação. Sabe, meu irmão, minha irmã, independente do número de anos que você tem de vida cristã, independente do seu nível de conhecimento da palavra de Deus, independente da experiência que você tem de vida com Deus, você nunca será suficientemente capaz de dizer assim: Senhor, eu já estou completo. A Bíblia diz que nós precisamos crescer, 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 até chegar à semelhança de homem perfeito, até chegarmos ao nível em que o nosso Senhor Jesus Cristo quer que o cheguemos. Isso significa que existe algo além daquilo que eu conheço, é o que o texto está dizendo. Você não é capaz de imaginar as coisas que os olhos não veem, que os ouvidos não ouvem, e nem penetram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. E eu estava essa noite falando: Deus, me dá uma palavra para amanhã à noite. Me dá uma palavra, Senhor, eu quero dar algo novo. Eu quero sair do controle. Eu não quero dar uma palavra que já esteja no meu coração, dar algo novo para a tua igreja, Senhor. E hoje pela manhã a palavra que estava soando nos meus ouvidos era: você pode ir além. Você pode ir além. Meus irmãos, Deus está em busca de homens e mulheres que verdadeiramente querem ir além. A Bíblia diz em João 4:24 que Deus é Espírito. Importa-se que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque são tais adoradores que o Pai busca.
E eu tenho certeza absoluta, eu tenho no meu coração, e segundo a palavra, que antes da igreja do Senhor Jesus ser arrebatada da terra, nós vamos viver a segunda parte do avivamento profetizado por Joel e relembrado por Pedro no dia de Pentecostes. E a segunda parte diz que nos últimos dias o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne, sobre os velhos, sobre os jovens, o Senhor sobre os servos, sobre os livres. O Senhor vai derramar do seu Espírito e haverá sinais. De maneira, irmãos, que Deus está levantando ministérios como esse da Casa Shekinah, ministério de cura e libertação voltado para a igreja, porque infelizmente os irmãos que fizeram esse seminário podem concordar comigo, porque nós estamos vivendo e a igreja do Senhor está doente. Eu tenho dito, irmãos, que Satanás não tem como objetivo nesse tempo tirar você de dentro da igreja. Essa não é mais a estratégia de Satanás. Satanás não está mais preocupado que você esteja numa igreja. A estratégia de Satanás agora, nesse momento, é que você permaneça dentro da igreja, mas sem experimentar da salvação. A estratégia de Satanás é que você permaneça dentro da igreja, mas sem conhecer a palavra, sem ter uma experiência genuína com o Espírito Santo de Deus, porque ele sabe que no dia que você, se um conhecedor da palavra, e não apenas um conhecedor da palavra, mas um praticante da palavra, ele sabe que no dia que você conhecer um pouco mais sobre a obra do Espírito Santo e se entregar a ele totalmente, ele sabe que você representa um perigo para o inferno. Pastor, como eu posso saber se eu estou dentro da igreja e eu estou caindo na mentira de Satanás? É simples, irmãos. Se você está numa igreja, se você é membro de uma igreja, mas você não tem prazer em ler a Bíblia e orar, você é um forte candidato para fazer parte desse grupo que Satanás não está nem aí. Presta atenção no que eu estou te dizendo, porque é impossível que um homem de Deus e uma mulher de Deus, se conhece a Deus, que conhece e experimenta do Espírito Santo, é impossível que ele fique distante de Deus por meio da oração e pela leitura da palavra. Este é o sinal, irmãos, de que verdadeiramente o homem e a mulher são convertidos, pertencem ao Senhor, servem ao Senhor. É o prazer que ele tem de ler a palavra, porque enquanto ele está lendo a palavra, ele está recebendo conselhos eternos de Deus para a sua vida. E quando ele está orando, ele está falando com Deus. Mas acredite, oração não é um monólogo. Oração é um diálogo, você interage com Deus, você conversa. Você fala, Deus te ouve, mas tem um momento na oração que é importante, é quando Deus fala e você ouve a voz de Deus. Oração está longe de ser uma lista de pedidos apresentada ao Senhor. Oração é intimidade com Deus. Oração é uma busca profunda, e é na intimidade com Deus, é no secreto com Deus, que Ele revela os seus segredos aos seus filhos. Irmãos, Deus não tem filhos prediletos, mas Ele tem filhos que o buscam com mais intensidade. E a esse ele diz assim: buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado por mim, assim diz o Senhor. Jeremias 29, 11 a seguir. Ele diz ainda no 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Aí o apóstolo Paulo, agora tomado pelo Espírito Santo, ele diz: olha, vocês não são capazes de enxergar, os olhos de vocês não são capazes de ver, os ouvidos não são capazes de ouvir,
e nem tampouco é possível penetrar no coração aquilo que Deus tem preparado para você. Irmãos, o apóstolo Paulo chega um momento em Filipenses que ele diz: profundas riquezas. Profundas riquezas, insondáveis aos meus olhos. Quão profundas riquezas do amor, no dia que você se colocar diante de Deus, através da leitura da palavra, da oração, você vai experimentar coisas que só um filho, em comunhão com o Pai, é capaz de experimentar. Ele vai falar coisas para você que não vai falar para ninguém, porque é Deus que quer. Ele está em busca desses adoradores. Deus tem coisas, Ele está dizendo: filho, filha, você pode ir além. Irmãos, mas acredite, existem situações reais na nossa vida que nos paralisam, e essas situações, elas podem ser situações externas ou situações internas, mas são reais, elas existem. São situações de origens externas, os acontecimentos, e nós vivemos em um mundo caído, nós vivemos em um mundo que é regido por uma lei própria, e tudo que acontece pode nos afetar, mas você tem situações internas. Agora, as situações ou circunstâncias externas, elas são relativamente fáceis de serem resolvidas. Por exemplo, quando você está numa situação financeira não muito boa, você pode ir a um estabelecimento bancário, fazer um empréstimo, e aquele valor vai suprir a tua necessidade, vai trazer uma calmaria em relação àquela situação. Talvez você esteja precisando de uma orientação, e você tem amigos, tem conselheiro, tem pessoas que possam te dar diretrizes. Se é no comércio, você tem especialista que pode te orientar acerca da tua empresa e você contornar essas situações. Agora, as situações externas nós chamamos de circunstâncias. Fale comigo, circunstâncias. As circunstâncias, irmãos, elas podem de alguma maneira afetar a nossa vida, ao passo que as situações internas nós chamamos de fortalezas. Fale comigo, fortalezas. Então eu tenho de um lado as circunstâncias externas que podem me afetar. O coronavírus veio aí e afetou a todos, ricos, pobres, pretos, brancos, pardos, todo mundo foi afetado. Igrejas evangélicas, não evangélicas, todos nós fomos afetados. Isso é um princípio. Salomão disse que ao mal que há na terra, tudo sucede igualmente a todos. Mas as situações internas, elas são pessoais. E elas são difíceis de se lidar com elas. Agora, tanto as externas quanto as internas, elas podem ser nocivas à nossa vida, inclusive à nossa saúde, o nosso bem-estar. Tanto uma quanto a outra podem nos afetar e nos paralisar. E se você não souber lidar com elas, você pode se tornar uma pessoa infrutífera em todas as áreas da sua vida. Não saber lidar com as circunstâncias externas e nem com as fortalezas internas podem nos paralisar, de maneira que nós não consigamos ir além. A pergunta é: o que fazer? Quais são as barreiras que nós precisamos romper para ir além? Irmãos, um seminário como esse
ele tem como objetivo apontar áreas na nossa vida que precisam ser alavancadas. Você não precisa gastar uma fortuna para fazer um curso de coach para descobrir qual é a área da sua vida que seja alavancada. Não sou contra, eu fiz e me ajudou. Foi a partir do momento que eu fiz um curso com um homem cristão, um servo de Deus, que conseguiu pegar toda a linguagem do coach e transformar, e junto com a palavra de Deus, e durante 3 meses, nós estudamos os princípios que nos ajudam a alavancar áreas da nossa vida. Foi a partir daí que eu descobri que eu tinha uma área na minha vida que estava paralisada, e eu descobri, e ele me ajudou então, através da palavra, a alavancar. E foi nessa ocasião que Deus tirou do armário, que estava agavetado há mais de 15 anos, o primeiro livro, Lugar Secreto. Se você conseguir identificar quais são as áreas da tua vida, tanto as externas quanto as internas, e você saber lidar com elas, acredite, áreas da sua vida que estão paralisadas serão alavancadas, e você vai conseguir ir além. Aí você pergunta, além do que, pastor? E aqui vai para você a primeira dica, o primeiro ponto: vá além de si mesmo. Você pode ir além de si mesmo. Você pode ir além de si mesma. Você pode romper, sair dessa bolha. Mas tem um detalhe: você precisa passar por um processo chamado metanoia. Metanoia é mudança de mente, é o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12. Que nós devemos agora não nos conformar com este mundo. Ele está dizendo, olha, não se conforme com as circunstâncias externas. Não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Permita-se passar por um processo chamado metanoia, mudança de mente. E a partir desse momento você vai detectar áreas na tua vida que te paralisam. Aquilo que você pensa acerca de si mesmo é o que você de fato é. Aquilo que você pensa acerca de si mesmo é o que você é. Está escrito em Provérbios 23:7. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Provérbios 23:7. Responde para Deus, o que você pensa acerca de si mesmo? Se você é daqueles que pensam assim, eu não valho nada, de fato você não vai valer nada. Se você é daqueles que diz assim, eu não sirvo para nada. Se você é daqueles que alimentam esse tipo de palavra de automaldição para a sua vida, é o que você é. Irmãos, a Bíblia vai dizer que nós não devemos ter um conceito elevado acerca de nós mesmos. Mas a Bíblia também está dizendo que nós não podemos ficar imaginando ou acreditando que nós somos um verme, que não valemos nada. Você vale sim. Você vale o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por você lá na cruz. Jesus não viria a esse mundo morrer por alguém que não valia nada. Você vale sim, porque quando Deus se criou, o projeto foi, façamo-lo a nossa imagem e a nossa semelhança. Que história é essa de você dizer que você não vale nada? Quem és tu para questionar a obra que Deus criou como obra-prima? Deus não te dá esse direito. Deus não nos dá esse direito de olharmos para nós e dizer assim, eu não valho nada.
Você precisa vencer, meu irmão. Você precisa entender. Você pode ir além de si mesmo. Acredite, meu irmão, minha irmã. O seu maior limitador é você mesmo. O seu maior limitador é você mesmo. A Bíblia fala em Marcos capítulo 9, verso 21 a 24. Falando de um homem que estava com o seu filho possesso. E ele leva aos discípulos de Jesus, e os discípulos não dão conta de expulsar aquele demônio. E aí, quando Jesus chega juntamente com Pedro, Tiago e João, após a noite da transfiguração, o homem olha para Jesus e fala assim: eu sei que se tu queres, tu podes salvar o meu filho. Aí Jesus deu no meio, como diz o jovem: se eu quero não, se tu crer. Se eu quero não, se você crê. O maior limitador é você. O maior limitador, o maior incrédulo aqui é você. Se você crê, ele será liberto. Ele diz então: Senhor, eu creio, Senhor, e me ajuda na minha incredulidade. Quando ele fala isso, Jesus dá uma ordem e o menino é liberto. O maior limitador da sua vida é você mesmo. Você pode, você consegue ir além de si mesmo. Porém, o segredo não está na força do seu braço. Você pode ir além de si mesmo, de si mesma, mas o segredo não está no teu conhecimento. Você pode ir além de si mesmo, de si mesma, mas o segredo não está no tempo de vida cristã que você tem. Você pode ir além, mas o segredo não está no nível de conhecimento que você tem da Bíblia. O segredo, o apóstolo Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O segredo para você ir além de si mesmo não é você ser autoconfiante. Sabe por que muitas pessoas não conseguem se libertar? Porque elas alimentam a mentira de Satanás, que elas não precisam de ninguém, que cedo ou mais tarde elas vão conseguir. Elas alimentam a ideia de que pastor nenhum pode lhe ajudar, que seminário nenhum vai valer nada para a sua vida, porque elas dizem assim: eu sou eu, e eu quando eu quiser eu posso. É como alguém que fuma. O camarada fuma 2 maços de cigarro por dia. Ele não consegue ficar 20 minutos sem acender o cigarro. Aí quando você fala assim: rapaz, você está fumando demais, está te prejudicando. Ele fala: quando eu quiser eu paro. E por que não para? O camarada começa a beber como usuário experimentador. Aí ele passa para usuário ocasional. Depois ele vai ao nível de usuário habitual. Depois ele vai ao nível de dependência. E aí ele chega à dependência crônica. Mas no dia que alguém fala assim: rapaz, você está viciado em bebida. Ele disse: viciado não. No dia que eu quiser, eu paro. A mão está assim. No dia que eu quiser, eu paro. Mas ele não consegue parar. Ei, o segredo não está na força do teu braço. Jeremias 17, verso 5 diz assim: maldito é o homem que confia no seu próprio braço, maldito é o homem que confia no homem. No verso 9 ele diz assim: o teu coração é enganoso, mas o Senhor, eu esquadrinho o teu coração. Para de querer confiar na força do teu braço, porque se você continuar confiando, acreditando nessa mentira de Satanás, você não vai sair do lugar em que você está. Você pode ir além, mas você só vai além se você apegar-se com o Senhor Jesus, falar: Senhor, eu estou aqui. Se você fosse capaz de vencer sozinho, sozinha, os teus pecados, as tuas fraquezas, as tuas limitações, acredite, antes de Jesus subir, Ele não teria prometido o ajudador. Ele disse: olha, eu vou.
Mas eu vou enviar o ajudador, o consolador, o Espírito Santo da promessa, e Ele vos guiará em tudo. É Ele que vai te ajudar, é Ele que vai te fortalecer. Ele chega para os discípulos. Depois de 3 anos e meio andando com Jesus, de aprendendo, de bebendo na fonte, Jesus fala assim: galera, segura as pontas aí só um pouquinho, porque eu vou subir. Mas aguardem pela promessa, o ajudador virá, o auxiliador virá, e só a partir do momento que você for revestido, que você for cheio, você será capaz de cumprir a missão que eu dei para vocês. Aguardem, aguardem, espere, não se ausente de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então sereis a minha testemunha em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra, porque sozinho você não vai conseguir. O detalhe é que nós muitas vezes acreditamos na mentira de Satanás e achamos que somos autossuficientes. Eu queria ser, por um instante, somente um mosquito, para ver o rosto de cada pessoa quando o pastor anuncia assim: meus irmãos, dia tal, nós vamos ter aqui um seminário de cura e libertação, faça a sua inscrição. Eu queria nessa hora estar sobrevoando, e quem sabe, com uma câmera, uma microcâmera na asa, e olhando o rosto de cada um. Certamente ouviria alguém dizer assim: libertação para mim? Eu não preciso de libertação não. Cura? Eu não estou doente. Certamente, alguém não faz um seminário porque acha que não precisa de cura. Mas deixa eu te falar uma coisa: enquanto você alimenta essa mentira do inferno, você vai continuar escravizado por Satanás. Você vai continuar no cativeiro da mentira, do engano, da droga, da prostituição, da pornografia. Você vai continuar convivendo um perdido dentro da igreja. Jesus não vai levar uma igreja suja. Ele disse: eu vou buscar a minha igreja e eu quero encontrá-la adornada. Eu quero encontrá-la pura, com vestes limpas. Você não vai para o céu se você não tiver uma vida de santidade. E pastor, quem é o padrão de santidade para Deus? É o pastor José? É o pastor Dino? É o pastor fulano de tal? Não. O padrão de santidade que Deus estabeleceu para mim e para você é Ele mesmo. Ele diz assim: sede santo como eu sou santo. Não tem outro padrão. Pastor, mas o nível é alto. É alto, mas é possível, porque se não fosse possível, Ele não determinaria: sede santo porque eu sou santo. Você não vai para o céu com as suas vestes sujas. Você não vai subir para o céu levando a sua vida em pecado. Você não vai subir para o céu entregue à pornografia. Você não vai subir para o céu enchendo o teu corpo de porcaria, de bebida, de drogas e tantas outras mazelas desse mundo. Você não vai. Você pode ir além. Não é essa vida que Deus quer para você, meu irmão. Deus não quer que você viva essa vida medíocre. Desculpe-me, mas medíocre significa aquele que vive na média. Nós temos que aprender urgentemente viver acima da mediocridade. Nós temos que aprender galgar níveis mais altos. Segunda barreira que você precisa vencer: vá além das circunstâncias. No nosso grupo de oração a semana passada,
6 horas da manhã. Vamos orar. E o bom estar perto de profeta é que sempre o profeta tem algo novo para você. Profeta que anda assim com Deus tem sempre algo novo. E sempre está orando. Nós temos em 5 pastores que todos os dias, só quando acontece alguma coisa, mas nós estamos orando. E tem um que eu sempre gosto de dar a palavra para ele, porque eu sei que de lá vem coisa boa. E o pastor falou assim: irmãos, eu acordei 3 horas da manhã para orar e Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar com vocês, então compartilha. Ele disse assim: olha, e entre essas palavras Deus me disse: os seus resultados não vêm das circunstâncias que te cercam, mas sim das tuas atitudes. Aquela palavra caiu como bomba no meu coração, e eis aqui o profeta. Aquela palavra foi como uma dinamite no meu coração. Porque, meu irmão, não espere resultado da circunstância. Eu falei: não, tem que ter uma base bíblica para isso. Não é possível que Deus ia dar uma pérola dessa para um homem sem ter uma base bíblica. E aí o Espírito Santo disse: tem, filho, eu vou te surpreender. Abre lá a tua Bíblia em Eclesiastes 11:4 e lê o que está escrito. Eu falei: agora, é nós. E está escrito assim: quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Ei, os teus resultados não vêm das circunstâncias, mas das tuas atitudes. Se você quiser colher, você tem que plantar. Não tem como colher sem antes lançar semente, sem preparar o solo. Tem que ter atitude. A pergunta é, meu irmão, a pergunta é: você quer mudança? Você quer ir além? Mas está esperando, ouvindo a música do Raul Seixas. Eu estou com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Ei, que história é essa? Que história que você quer mudança, quer ir além, mas você não faz nada. Você está esperando a circunstância, está olhando a nuvem. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Só faz boa colheita quem vai lançar semente. Você só vai colher se antes você lançar semente. E o verso 5 e 6 diz assim: assim como você não conhece o caminho do vento, e nem como o corpo é formado no ventre da mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante pela manhã a sua semente, ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Não deixe as tuas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela semente produzirá, ou se ambas produzirão igualmente. Ei, que história é essa que você quer colher, mas não quer plantar? Quando eu morava lá na Bahia, ainda criança, começamos a trabalhar. Eu me lembro que tinha um pedaço assim da roça que meu pai cuidava, e era cheio de imbaúba. Um dia meu pai foi para a cidade e disse para nós, os filhos: ó, quando eu voltar, eu quero ver toda essa imbaúba aí cortada, porque eu vou plantar milho e vou plantar feijão. Os meus irmãos não levaram a sério. Um dia eu falei para a mãe, falei: olha, eu vou amolar a foice. Ela disse que amolar a foice eu devia ter uns 12, 13 anos. Falei: eu vou começar a cortar imbaúba. Minha mãe disse assim: se seus irmãos mais velhos não estão indo. Mas eu gostava, para mim era como se estivesse fazendo uma traquinagem. Peguei aquela foice e comecei a cortar. E eu cortava, e quando a embaúba caiu, eu ia para outra, eu me envolvi naquilo em 2 dias. O meu pai chegou, as embaúbas estavam tudo no chão. Mas eu queria fazer algo. Eu queria tocar fogo, eu queria ver o fogo queimar aquilo ali. Mas meu pai dizia: ó, não toca fogo, porque se o fogo se alastrar e ir para a terra do vizinho, nós vamos ter problema. Eu falei assim:
o que tem que fazer, pai, para não poder o fogo ir para lá? Eles têm que fazer um acero. Tem que fazer uma cera em volta. Você tem que pegar uma enxada e carpir pelo menos uns 2 metros de distância da divisa e começar a tocar fogo da parte para dentro. E não pode estar ventando. Um dia eu estou em casa, meu pai viajou novamente. Eu peguei o fósforo e falei para a mãe: eu vou tacar fogo na Embaúba. Ela disse: como? O teu pai vai te matar. Eu falei: não vai não, eu vou tocar fogo. E fiz justamente o que ele fez, fiz o acero e toquei fogo. Em Embaúba, quando você vê ela queimando, ela vai pipocando, vai dando os estouros. Para mim era como festa junina, eu não era crente. Quando meu pai chegou, estava tudo queimado. O meu pai era um homem bruto, ele não era de elogiar não. Ele não era de elogiar, mas aquele dia eu percebi no olhar dele que ele demonstrou um pouquinho de alegria. Aí passou uns 2 dias, a terra esfriou, ele pegou o embornar, pegou o milho que ele tinha preparado, colocou do lado e disse: não, agora nós vamos plantar o milho. E aí cavava assim, tinha uma ferramenta que você colocava no chão, abria, dava um passo, era o passo, ia plantando. E aí você ia atrás só jogando terra, plantava, era que nem gente que puxa da perna, você vai plantando, vai jogando. Eu passei o dia inteiro. Irmãos, preste atenção. Passou uns 4, 5 dias, veio uma chuva. Mas veio uma chuva tão gostosa. 3 dias depois, o milho começou a brotar. Meu irmão, se você for olhar para o tempo, se você quiser colheita, se você quiser ir além, você tem que começar a trabalhar, você tem que ter atitude. Não fique esperando a circunstância, a natureza. Não olhe para o tempo. Você tem que plantar. Agora a pergunta é: que tipo de semente você está plantando? Será que você é capaz de, no mundo espiritual, olhar agora para dentro de você? Isso chama-se um olhar introspectivo. Você é capaz de olhar para você mesmo e você é capaz de fazer um auto-inventário e, com sinceridade, admitir quem você é. Porque eu vou te falar uma verdade: você é resultado das tuas escolhas. Você é resultado de uma série de fatores, mas a partir do momento que você tornou-se uma pessoa capaz de distinguir o certo e o errado, o bem e o mal, você começou a tornar-se resultado das suas escolhas. A pergunta é: você está colhendo o que você plantou? Você está colhendo hoje o que você plantou. A vida é assim, é a lei da colheita, é a lei da semeadura e da colheita. Tudo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Está escrito em Gálatas 6:7. O que você plantar? A pergunta é: qual é a semente que você está lançando? Há um provérbio que diz que quem planta chuva colhe tempestade. Ei, o que você está plantando? Você é resultado da semente que você está lançando ao longo da vida. Terceira área que você deve ir além. Vá além das suas crenças limitadoras. Vá além das suas crenças limitadoras. Eu perguntei agora à tarde, o Alan não me respondeu até agora. Ele olhou para mim, mas não me respondeu. Eu acho que foi por isso que passou alguém lá e passou pasto em você. Quando você dormia lá na área. Eu perguntei assim, eu cheguei, estava o Vinícius, estava o pastor Valdeci, não vou falar o que ele estava fazendo os dois, não posso, não sou dedo duro, mas que estava jogando a sinuquinha lá, estava. E o Alan está lá esperando a vez dele. Eu falei assim, eu estava preparando essa mensagem. Eu falei: Deus, crença limitadoras. Fui lá na porta e perguntei assim: o que você faria se você fosse Nicodemos? O que você faria, irmãos? Nicodemos é um mestre da lei. Nicodemos, ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus.
Mas aí ele chega para Jesus e vai ter com Jesus à noite. E Jesus fala assim: Nicodemos, você não está entendendo, cara. Se você não nascer da água e do Espírito, você não poderá ver o reino de Deus. Ele fala assim: como? Como que um homem pode nascer de novo, depois de ser velho, voltar ao ventre da sua mãe? E Jesus fala: Nicodemos torna-se um discípulo oculto de Jesus. Mais tarde, ele une-se a José de Arimateia, 2 discípulos ocultos, que preferiram permanecer como discípulos ocultos de Jesus, ao enfrentar o julgamento dos mestres da lei, porque ele não queria se expor. Mas eu fico pensando em Tomé, discípulo de Jesus, anda com Jesus, caminha com Jesus. Jesus ressuscita. No domingo à tarde, os discípulos estão trancafiados em uma casa. Agora são 10, Tomé não estava. Jesus aparece no meio deles, mesmo com a casa trancada, e diz assim: Pai seja convosco, e sobra do seu Espírito. Evangelho de João, capítulo 21, verso 19. Capítulo 20, verso 19. E aí, Jesus aparece, desaparece, os discípulos falam assim: Ô Tomé, tu perdeu a bênção, cara. Tu não estava aqui, e sabe quem veio nos visitar hoje? Jesus. Em carne e osso ele apareceu. Tomé diz assim: Ei, galera, se eu não ver com os meus olhos, eu não creio. Mais tarde Jesus chega para ele e fala assim: Tomé, vem aqui. João 20, 24 a 27. Vem aqui, Tomé, põe aqui põe a mão aqui do meu lado, põe aqui, olha aqui. Certifica-se que sou eu mesmo. E ele olha e fala: Senhor, é o Senhor. Aí Jesus dá uma nele que eu gosto. Ele fala assim: Tomé, seja crente e não incrédulo. Para de ter uma crença limitante. Tomé foi um discípulo que caminhou com Jesus, mas tinha crenças limitantes. E assim como Tomé, nós temos hoje muitos homens e mulheres dentro da igreja que tem uma crença limitante, que alimenta-se dessa crença mentirosa, e por isso não vence, por isso não rompe, e permanece nessa mesmice. Permanece na mesmice. Porque crenças limitantes lhe paralisam. Sofismas, mentiras. Homens e mulheres que acreditam mais na mentira de Satanás do que na palavra de Deus. Tá bom, pastor. Eu entendi o que o senhor quis dizer. Que eu preciso ir além de mim mesmo, que eu preciso ir além da circunstância, e que eu preciso ir além das minhas crenças limitadoras. Mas, como ir além? O que eu preciso fazer na prática? Como atitude? Já que eu não posso esperar resultado da circunstância, mas das minhas atitudes, quais são as atitudes que eu devo desenvolver para poder ir além? Segura essa aí. Não se conforme com aquilo que você é. Não se conforme com aquilo que você é. Você pode ir além a partir do momento que você olhar para você mesmo e falar assim: eu estou cheio, eu não preciso de mais nada. A partir desse momento você realmente não vai crescer. Ei, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, não se conforme com aquilo que você é. Nicodemos se conformou com aquilo que ele era. Ele era mestre, fazia parte de um sinédrio, fazia parte da elite, e ele se conformou. Por isso ele não foi além. Outra atitude: não se conforme com aquilo que você já conquistou. Eu chamo isso de autópsia do sucesso. É você olhar para a sua vida
e você entender que você foi além. Imagine um camarada que já ganhou muito dinheiro. Imagine que você tem 80 anos. Aí você olha para a sua conta bancária, você faz o inventário dos seus bens e você descobre que você tem imóveis, uma conta, uma boa poupança que vai te garantir uma velhice tranquila. Imagine, amém, né, irmã? Aleluia, glória a Deus. Imagine que você chegou a esse ponto. Se tu for um homem voltado para si mesmo, você vai ser como aquele rico insensato que diz assim: que farei com os bens que eu possuo? Direi de mim para comigo mesmo: alma tem muitos bens, come, regala-te, folga-te. Mas antes eu vou construir celeiros e vou acumular e depois vou dar ordem à tua alma. Se tu for uma pessoa centrada em si mesma, você vai fazer este diagnóstico, vai chegar a essa conclusão. Mas se você for um homem de Deus, uma mulher de Deus, você vai fazer uma autópsia do teu sucesso e vai dizer assim: eu já alcancei o topo. A partir de agora, eu não vou mais me preocupar comigo mesmo, eu vou abençoar o reino de Deus. Eu vou me tornar agora um promotor. Deus já me deu o suficiente para viver bem, uma tranquilidade, mas a partir de agora, eu vou colocar o que eu tenho à disposição do reino de Deus. Eu vou colocar a minha riqueza, os meus dons, o meu talento, a minha sabedoria, a minha aposentadoria nas mãos de Deus. Vou dizer: Senhor, a partir de agora, tudo que eu produzir é para o teu reino. Sabe por quê, meu irmão? Você nunca deve se contentar com aquilo que você já conquistou. Eu não estou falando de você ser uma pessoa gananciosa. Não é ganância. Não, eu estou falando de investimento, de prazer, de satisfação, de poder promover o reino de Deus, de colocar aquilo que Deus te deu para conquistar, agora à disposição, falar assim: o Senhor me deu. Sabe qual é o problema, irmão? Nós não acreditamos na palavra de Deus. Mês de julho do ano passado, fui em Rondônia ver o meu pai com 93 anos. Eu, minha esposa, o Vinícius, meu genro, e minha filha Sara. Tinha que tomar uma decisão. A decisão era concretizar o pedido que eu tinha feito ao pastor Domingos para organizar a igreja, que então era uma congregação, núcleo da primeira igreja batista de Marília. Mas você, como bom batista, você sabe que a partir do momento que a igreja, ela deixa de ser congregação e ela organiza essa igreja, ela tem que andar com as pernas próprias. Não é isso, pastor? E aí nós fomos para Rondônia e começamos a conversar. Falei para minha esposa: olha, Deus está tocando no meu coração, e eu vou pedir para o pastor Domingo organizar a igreja. Eu vou pedir como filho. Eu sei a política, mas eu vou pedir como filho. Deus estava me dando a direção, me impulsionando. Mas olha, tem um detalhe: ao abrir mão de ser núcleo, a igreja ela vai ser uma igreja autônoma, mas nós não vamos ter mais aquele valor que nós recebemos mensalmente como pastor auxiliar. Significa que nós temos que viver pela fé. Sabe qual foi a música que o Senhor nos deu? Fomos e voltamos, e na estrada Deus pegou: para onde eu irei, Senhor, se eu não tenho para onde voltar? Queimei os meus barcos, afundei a canoa, quebrei as carroças, afundei. Para onde eu irei, Senhor? Eu disse: a decisão está tomada. Cheguei para o pastor Domingo e falei: pastor, eu preciso, Deus está me dando ministério de libertação, eu falo sobre isso, eu escrevo sobre isso, Deus está me impulsionando e eu quero fazer um pedido de filho para você. Organiza a igreja. Esse Dino, você está com 54 anos, cara. Você quer estar numa igreja, está estabilizada, você tem um salário, você quer começar o ministério numa face. Eu falei: pastor, não sou eu, Deus está me chamando. Ele disse: vamos orar. Oramos 30 dias. 30 dias, ele disse: vamos orar mais um pouco.
Quando chegou no mês de agosto, ele disse assim: é isso mesmo que você quer? Eu falei: pastor, não é que eu quero, é que Deus está mandando. Você tem consciência, você vai ficar sem salário. Eu sei, pastor, mas Deus vai sustentar. Deus vai sustentar. Ele disse: quando você quer organizar? Eu falei: agora no mês de agosto, dia 28 de agosto, vai fazer um ano agora, que nós organizamos a Igreja Batista Casa Shekinah, inicialmente chamada de Igreja Batista Amor e Cuidado, mas como o pastor Marcelo Toschi já tinha registrado a marca, aí mudou o nome, Deus nos deu Casa Shekinah e nos deu esse ministério. Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: você precisa ir além daquilo que você já conquistou. Nós temos uma tendência de nos conformar com a circunstância. Não, tá bom, para que mexer? Não tenha medo de crescer, meu irmão, minha irmã. Pedro tinha medo de crescer, Pedro tinha medo de avançar. O Pedrão, como diz a Sara, aí Jesus fala: Pedro, deixa eu te contar um negócio, cara, vem cá. Haverá um tempo que vão te levar para lugar que você não quer ir. Haverá um tempo que você não tem que ter medo. Pedro, cuida das minhas ovelhas. Pedro, cuida dos meus cordeiros, cuida do meu rebanho. Não tenha medo, eu estou contigo. A promessa: não tenha medo de crescer. Quando ele venceu o medo de crescer, ele tornou-se o primeiro líder da igreja. Ele tornou-se aquele que deu início a uma obra extraordinária. E na sua primeira mensagem, quase 3.000 almas se converteu. Mas Pedro primeiramente teve que perder o medo de crescer. Por que você está com medo de crescer? Sabe o que o Espírito Santo está falando comigo aqui? Algo que um dia ele falou de mim mesmo. Você sabe por que tem pessoas, pastor, que quando você chama para vir à frente orar, elas não vêm? Quando você chama para receber, para ser empoderado do Espírito Santo, sabe por que elas não vêm? Porque elas têm medo, têm vergonha. Elas têm medo de ser possuídas pelo Espírito Santo. Porque, meu irmão, se o Espírito Santo te catar, tu vai fazer coisa que tu nem imagina. Se o Espírito Santo se tu for possuído pelo Espírito Santo, tu vai plantar, se ele quiser, até bananeira. Tem gente que não responde uma oração como essa, porque tem medo de se lançar na dimensão do Espírito Santo. Ei, eu vou além, sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Que tem gente aqui, agora, me ouvindo, que tem um chamado, que tem uma vocação, mas não se lança, porque não confia que Deus vai te dar o sustento. Ei, se Ele te chamou, Ele vai te sustentar, Ele vai te sustentar, não tenha medo. Ele é fiel. Mas não significa que você não vai passar por apertos. O apóstolo Paulo, antes de dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele disse assim: eu aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. Sei ser honrado, sei ser humilhado, sei ter em abundância, como passar por escassez. Eu posso todas essas coisas no Senhor Jesus, que me fortalece e que não vai negar a sua palavra. Ele prometeu estar comigo, Ele prometeu sustentar, e é isso que Ele vai fazer. Mas você precisa se livrar dos embaraços. Pode vir, Alain, pode vir. Você precisa se livrar dos embaraços. Como você pode ir além? Livre-se dos embaraços. Portanto, também vós que uma vez estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, deixemos de lado todo pecado, todo embaraço, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Ei, você não vai além se você é de ouvido às distrações. O teu maior roubador de tempo
está sendo as redes sociais. Tu está gastando mais tempo na rede social do que ouvindo a palavra ou lendo a palavra de Deus. Tu está gastando mais tempo com coisa supérflua. Tu perdeu a visão, tu perdeu o foco da tua vida. Ei, o foco é o céu, é olhando para Jesus. Para de olhar para homens. Eu sei, irmãos, que homens machucam. Eu sei que homens ferem. Eu sei que homens nos decepcionam. Eu sei que pessoas podem pisar na bola. Eu sei que pessoas podem nos maltratar. Eu sei que pessoas podem fazer coisas terríveis contra nós. Mas Jesus mandou você olhar para Ele. Jesus não mandou você olhar para ninguém, é para Ele. Por isso, meu irmão, sai, livra-se desse embaraço no teu coração, desse ressentimento, dessa dor, dessa raiz de amargura, desse pecado. Volta o teu olhar para Deus e seja perseverante. Nós vivemos, irmãos, em meio a uma geração que desiste por qualquer coisa. Como um pastor, eu tenho perdido ovelhas simplesmente porque eu ousei pregar a palavra. Nós estamos vivendo dias difíceis, em que o apóstolo Paulo diz que nos últimos tempos haverá homens que há comichão no ouvido, que se entregarão mais aos prazeres, rebeldes, desobedientes aos pais, arrogantes, avarentos, mais amigos das coisas desse mundo, abraçam mais os deleites desse mundo que as coisas de Deus. Eu, como pastor José não, com ele não acontece isso, mas eu tenho perdido pessoas simplesmente por pregar a palavra e condenar pecado. Nós estamos vivendo um tempo de uma geração que desiste por qualquer coisa. Oxalá que, se pudéssemos voltar ao tempo, em que homens e mulheres do passado, mesmo jogado numa arena, não desistia da fé. Mesmo debaixo de uma goivara, de uma fogueira ardente, enquanto muitos clamavam: desista, desista, grite, cure ó César, ao invés de gritar, cure ó Cristo, César é o rei. Ao invés de gritar, cure ó César, César é o rei, eles gritavam, cure ó Cristo, Cristo é o rei, Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor, e morria, mas não desistia da fé. Hoje nós vivemos dentro de um local em que há pessoas que se assentam diante de nós numa cadeira, mas não são capazes de ouvir uma mensagem como essa, tomam uma atitude. Pelo contrário, alguns saem contrariados, porque a palavra feriu o seu coração e condenou o pecado. Nós vivemos em meio a uma geração que desiste facilmente de filho, que desiste do casamento, que desiste da fé, que desiste de lutar. Nós estamos em meio de uma geração que desiste. Sejam perseverantes, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, e essa carreira só termina lá no céu. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Quero finalizar antes de orar por você, falando que nessa noite, principalmente para você que fez esse seminário, você só tem 2 escolhas a fazer, não 3. E você que ouviu essa palavra aqui e em casa, você só tem uma das 2 alternativas: ou você sai deste lugar pior do que o que você entrou, porque a Bíblia diz que é melhor você não conhecer do que conhecer e não praticar. Então, se você sair daqui sem tomar a decisão
de ir além. Eu sinto muito em dizer, mas tu vai sair pior do que aquilo que você entrou, porque você está saindo com a verdade bíblica. A segunda alternativa é você dizer assim: Senhor, eu tomo posse dessa palavra e eu quero que ela se torne rema no meu coração, e a partir desse momento eu quero ir além. Leva-me além, leva-me além, leva-me além. Quantos aqui quer dizer para o Senhor: Senhor, eu quero ir além de mim mesmo, eu quero ir além da circunstância, eu quero ir além das minhas crenças limitantes? Quanto aqui, meu irmão? Eu sou o primeiro, eu quero ir além, eu não estou satisfeito comigo mesmo, eu posso ir além, em Cristo Jesus, eu posso ir além. Nós queremos orar por você agora. Que tal você falar para Deus: leva-me além, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Você pode adorar o Senhor com esse louvor. Você pode fazer uma oração em forma de louvor. Projeta para nós, irmão. Projeta para nós.